Continuando a série Versículos que marcaram a minha vida. 1 Samuel, capítulo 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Este versículo está sublinhado assinalado e com asterisco. Significa que, sim, ele falou comigo. É um versículo que Deus usou para me ensinar alguma lição. Eu aprendi alguma coisa profunda com esse texto. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós temos que dar uma contextualizada. Davi estava sendo perseguido por Saul, rei de Israel, que também era seu sogro. São muitas histórias cruéis e injustas que Saul cometeu contra Davi. Mesmo Davi tendo a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, ou vamos dizer, se apoderar do trono, ele não fez. Ele não o fez. Ele esperava pelo Senhor. Ele, sendo ungido rei de Israel, ele vivia fugindo. E ficou numa situação que ele teve que se refugiar no meio dos filisteus. Pensa na situação. Ele, ungido rei de Israel, perseguido pelo atual rei de Israel, que também era seu sogro, que tinha dado a sua esposa para outro, e ele teve que se refugiar no meio dos inimigos, que no caso eram os filisteus. Ele estava fazendo um jogo duplo, mas os filisteus não sabiam. E eu não vou dar mais spoilers. Se vocês quiserem, leiam a história de Davi. Mas essa situação aqui, ela é muito séria, muito forte, porque Davi volta com seus soldados e a cidade está queimada. E as esposas, filhos e filhas e tudo que eles tinham, todos os bens, são levados cativos. Então, a cena é apavorante, aterrorizante, é algo que nós não conseguimos mensurar. E é neste contexto que está o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi, ele era um vitorioso. Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Por onde quer que Davi andasse, o Senhor estava com ele. Davi amava, respeitava, obedecia, servia e adorava a Deus. Mas seu sogro tinha inveja dele. Saul já estava sendo atormentado por espíritos malignos, fazendo coisas reprováveis. Ele já tinha sido rejeitado por Deus, mas ainda estava no trono. E Davi não mudou o seu comportamento porque o rei Saul era cruel, era injusto. Isso já começa a primeira lição. Não é porque as pessoas são boas que tu tem que ser boa. Tu tem que ser boa porque o Espírito Santo habita em ti. Porque tu tem um testemunho, tu tem uma vida, tu tem um nome, uma reputação. Tu tem um testemunho. E se a pessoa
muda contigo, se ela é má contigo, se ela te trai, enfim, tu não deve ser igual a ela. E nós temos esse exemplo em Davi. Davi não mudou os seus princípios. Davi não se corrompeu. Davi não se revoltou diante de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta traição. Mas nesse episódio, ele se viu desesperado. Se vocês estão com a Bíblia aberta, vocês podem ler o 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Todos estavam em amargura de alma, por causa dos seus filhos, das suas filhas. Aí olha o que acontece. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aí já começa para vocês entenderem por que esse versículo marcou a minha vida, me toca e fala comigo. Porque diante de quadros terríveis, de momentos desesperadores, o que nós devemos fazer? Nos reanimar no Senhor. Buscar em Deus a solução. O desespero nunca ajudou ninguém a resolver nenhum problema. Nos entregarmos ao desespero, à desesperança, não resolve nenhuma situação. Sim, eles choraram, e choraram até perder as suas forças, até ficarem exaustos, até, como a gente diria, entregar os pontos. Mas olha o que acontece. Davi se reanimou, mesmo diante da ameaça de ser apedrejado. Ele, no 8, diz que ele consultou ao Senhor. Eu fiz uma pesquisa rápida. A Bíblia fala, Davi consultou ao Senhor, Davi consultou ao Senhor. Então Davi consultou ao Senhor. Muitas vezes essa frase é repetida. Davi pedia a Deus direção. Outra lição para nós. Seja lá o que tu for fazer, consulta o Senhor primeiro. Ele perguntava para Deus, eu vou ou eu fico? Tu vai me dar vitória? Eu vou perder? Eu vou com esses, eu vou com aqueles, eu não vou, eu fico. Ele dependia de Deus. Ele se submetia a Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Mas isso não significa que ele não sofria. Por isso que ele chorou até não ter mais força. E diz que ele estava em amargura, porque as duas mulheres dele tinham ido. Seus filhos também. No 6 diz, Davi muito se angustiou. Aí tem uma referência, a gente está em Samuel, em Reis, quando Davi já está velho, no final da sua vida. E eu trouxe esse versículo, é 1 Reis 1:29. Ele agradece a Deus porque Deus livrou a alma dele de toda angústia. Ele louva a Deus por Deus ser fiel e ter livrado a sua alma de toda angústia. Então a gente entende que ele viveu muitas angústias e que no final da sua vida ele agradece a Deus justamente porque Deus livrou a sua alma de toda angústia. E eu imagino, eu deduzo que este episódio descrito em 1 Samuel 30 deve ter sido uma das grandes angústias de Davi. Dentre várias, dentre muitas coisas que aconteceram na vida dele. Mas como o texto diz no verso 6, Davi muito se angustiou, eu imagino que deva ser um dos fatos em que ele mais sofreu. E aí, seguindo o capítulo, vocês vão ver que sim, Deus diz para Davi que ele deve perseguir,
que ele deve ir atrás dos inimigos e que Deus vai dar a vitória para Davi. E ele, lá no 19, diz assim, ó: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Tudo Davi tornou a trazer. Então, outra lição para nós. Eu não sei o que tu perdeu, ou o que tu tá perdendo, ou o que o inimigo te tirou, ou quer te tirar, o que foi roubado, morto ou destruído, mas Deus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, para proteger, para livrar do mal e para restituir. Esse texto me deu essa confirmação, me deu essa fé, me deu essa esperança, e é isso que eu estou compartilhando com vocês hoje. Aconteça o que acontecer, seja lá o que foi roubado, seja lá quem foi levado cativo ou quem está cativo, o Deus Todo-Poderoso tudo pode. E Ele liberta, e Ele protege, e Ele guarda. E se tu consultar o Senhor, se tu te animar no Senhor, tu vai ter restituição, restauração. Tu vê, eram pessoas, eram animais, eram bens. Tudo Deus devolveu, entre aspas, intacto. O texto diz que ele chorou e que o povo chorou até perder as forças. Aí a gente pensa assim, mas que coisa, né? Se desesperaram, eram soldados. É que é uma cena aterrorizante. Tu vê a tua cidade toda queimada, tu não vê tuas esposas, teus filhos, todos os teus bens, os animais, tudo. É muito horrível. Isso me lembra até essas tragédias que acontecem com edifícios, quando há um incêndio, a pessoa perde tudo da vida ali dentro, ou quando desaba, coisas assim que não dá para imaginar. A gente só pode pedir misericórdia, compaixão, porque realmente é de chorar até perder as forças. Só que aí tu pensa assim, ó, nós choramos porque Deus colocou em nós essa capacidade, essa habilidade, essa possibilidade de externar nossa dor, nossa tristeza, nossa angústia através do choro. E isso não é fraqueza. Tem muitas pessoas que falam, por que tu chora? Por que tu chora? Não pode, isso é muito preocupante. Aí eu penso, mas Jesus chorou? E eu choro porque Deus permitiu que todas as pessoas chorassem. A primeira coisa que um ser humano faz quando vem ao mundo é chorar. É uma das reações mais primitivas. É a primeira. Ele chora e respira praticamente junto. De tão sério que é chorar. E aí eu penso, por que as pessoas se revoltam tanto ou têm vergonha, né, de chorar, de se emocionar, de ser humano? É porque nós vivemos numa sociedade medicada, anestesiada, em que as pessoas, elas mantêm um padrão linear. Nem muito acima, nem muito abaixo, só na média. Elas estão, como a gente diz, calibradas, equalizadas, com medicações. Então, elas não são sensíveis a quase nada, porque elas estão anestesiadas, dopadas. Elas estão num nível médio. Quando coisas graves acontecem, o que a gente faz? A gente muda, vamos dizer assim, o nível das nossas emoções. Seja para o bem, seja para o mal, quer dizer, seja para uma coisa muito triste ou para uma coisa muito boa. E aí eu penso, a Bíblia não diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora? A Bíblia não diz que Jesus chorou quando seu amigo morreu, mesmo Jesus sabendo que iria ressuscitá-lo?
Quando ele viu a dor de Marta e a dor de Maria e a dor dos amigos, dos vizinhos, Jesus chorou. Jesus chorou porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Não tem como tu achar normal. Nós morremos. A morte é consequência do pecado. Imagina o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, tendo que ver, experimentar isso. Ele chorou. E ele sabia que ele ia morrer também, né? Ele sabia. A morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós morremos, nós envelhecemos, nós adoecemos por conta do pecado. E isso entristece o coração de Deus. Entristeceu o coração de Jesus ao ponto dele chorar. E é o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou quando Lázaro morreu, mesmo ressuscitando-o depois? Sim. E Jesus chorou por Jerusalém. Porque ele diz que Jerusalém não percebeu a visitação, que Jerusalém matava os profetas, quer dizer, Jerusalém estava perdida. Quando a gente vê pessoas perdidas, isso tem que nos entristecer. Nós devemos chorar pelas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a luz, que estão vivendo uma vida desgraçada, miserável, infeliz, porque não receberam o perdão dos seus pecados, porque não receberam a salvação, porque não são filhos nem filhas de Deus, são pessoas que estão perdidas, desesperadas. Isso tem que nos entristecer. Então eu penso assim, ó, o choro na Bíblia, ele está em todos os livros. As pessoas que realmente são humanas, sensíveis, elas choram. E não é uma fraqueza chorar. Claro, existe um choro fingido, falso. Me lembro da Dalila, me lembro de várias passagens na Bíblia, de pessoas que choravam e, como a gente diz, lágrimas de crocodilo. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de um choro genuíno. Tu vê a tua família sendo sequestrada, capturada, cativa. Isso aí é desesperador. E mesmo assim, o que Davi fez? Ele buscou o Senhor. Ele não entrou em desespero. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, literalmente e também simbolicamente. Às vezes nós ficamos um período, uma estação, um tempo chorando, sofrendo, seja por luto, seja por perdas, seja por fracassos, por enfermidades, por jejum. Vimos aqui a importância de chorar, jejuar, se humilhar diante de Deus. Vários exemplos. Isso pode durar uma noite. Mas o que a Bíblia diz? A alegria vem pela manhã. Significa, existe uma possibilidade de tu vencer. Mas tu não pode desistir. Tu tem que perseverar. Tu tem que passar esta noite, passar este período difícil. A Bíblia diz que a consolação que nós recebemos de Deus, ela deve ser estendida às outras pessoas. Então, eles queriam apedrejar Davi. E se a gente se une? E se a gente conforta? E se a gente consola? E se a gente ajuda? Se a gente chora junto? Se a gente dá a mão? Se a gente ora? Se a gente jejua? Tudo a gente pode fazer. Se a gente chama uma autoridade espiritual, tantas alternativas para socorrer, para confortar, para consolar, para reanimar, para fortalecer aquela pessoa, aquela família que está passando por uma dificuldade. A Bíblia diz que a gente tem a graça, mas Deus dá graça sobre graça. Quando a coisa é difícil, Ele vem no nosso socorro. Nós temos essa promessa na Bíblia, graça sobre graça. Peçam. Tá muito difícil passar por isso, por essa prova. Peça graça sobre graça. Peça uma bênção.
No Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para Deus poder enxugar, tu vai ter que chorar. O que é chorar? É quando tu coloca para fora a tua dor. Mas tu coloca a tua dor para quem pode te socorrer, para quem pode te consolar, para quem te ama, para quem recolhe as tuas lágrimas no seu odre, para quem anota tudo, para quem vê tudo, para quem conhece tudo, o teu Deus. Então esse texto, ele é muito rico. Para quê? Para que a gente entenda que há momentos em que nós teremos um desafio, vamos perder todas as nossas forças. Eles choraram até perder as forças. Mas e aí? Quem os fortaleceu? Quem é o espírito de fortaleza? Quem é o poderoso guerreiro, o forte, o escudo, o refúgio, a torre? É Deus, a rocha mais alta do que nós. Quem é o nosso defensor, o nosso guardião, o nosso Pai? Então, peça socorro para esse Pai, porque Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E foi isso que Davi experimentou. Por isso que no fim da vida, ele podia agradecer por tudo, pela riqueza, pela coroa, pelas esposas, pelos filhos, pelas vitórias, e ele agradeceu pelo Deus que livrou a sua alma de toda angústia. Que seja essa a palavra para hoje, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, de fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece.